Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renan Antunes mais uma vez aqui com todos e hoje o vídeo vai tratar de um assunto muito importante, de importância para investimentos. A diferença entre análise fundamentalista e análise técnica. Quais são as principais ferramentas da análise fundamental e da análise técnica ou grafista? Quais são os pontos importantes de uma para com a outra e as diferenças? Aonde que eu uso uma? Aonde que eu uso a outra? De que forma eu uso dentro das minhas aplicações, dos meus investimentos e como eu consigo distinguir entre ambas. Bom, fica até o final do vídeo, acompanhe, deixe seu like, se inscreve no canal, clica nos sininhos para ver as notificações do canal e compartilha. Ajuda a crescer esse canal cada vez mais a novas pessoas que estão querendo conhecer cada vez um pouco mais sobre finanças, economia e investimentos. Então, let's money! Entender a diferença entre análise técnica e fundamentalista é de suma importância para otimizar seus investimentos, as suas operações em bolsa. Então, entender a diferença entre as duas escolas técnicas, fundamental, da bolsa é muito importante, porque é a partir desse momento que você, futuro investidor, vai conseguir distinguir, ter uma estratégia melhor na carteira, se programar muito melhor aos seus investimentos no curto, médio e longo prazo. Você que acabou de entrar na bolsa de valores ou está conhecendo um pouco mais sobre esse mercado financeiro tão amplo aqui no Brasil, já deve ter se deparado com dois termos: o fundamentalista e o técnico, as duas análises. Mas afinal, professor, qual a diferença das duas? A análise técnica ela é voltada para a previsão do mercado. Se eu vou ver se o mercado vai subir, se vai cair, a minha operação ela tem que ser no mesmo dia, os famosos day trades. Ou seja, eu vou estar prevendo a alta ou a queda do mercado, o momento de abertura ou de fechamento através de gráficos, análise e outras ferramentas. No caso da análise fundamentalista, nós já olhamos para os aspectos fundamentais, econômicos, os fundamentos da empresa, as suas atribuições financeiras, caixas, balanço, DRE, faturamento, rentabilidade, indicadores macro e microeconômicos dentro da empresa. Bom, primeiro então vamos para a análise técnica. Essa análise é formada por um conjunto de ferramentas gráficas que estudam o preço dos ativos. Bom, então vamos para a análise técnica. O primeiro passo. Essa análise é formada por um conjunto de ferramentas gráficas que visam ali automaticamente estudar o preço e o volume dos ativos. Por meio dessa análise é possível encontrar a tendência de um determinado papel, baseando-se no volume e na quantidade de negociações do papel, daquele ativo que está disponível na bolsa de valores ou nas ofertas. Nesse caso, as ofertas são os compradores interessados, a quantidade de pessoas que estão interessadas em negociar, operar aquele papel naquele dia. Professor, quais são as duas características importantes aqui? A primeira característica que nós temos aqui, dentro desse processo da análise técnica, é os gráficos. Vai mostrar uma imagem para vocês aqui de um gráfico que nós temos dentro da análise técnica. Nós temos também a tendência de oferta e demanda. Aquele princípio básico da lei da economia, demanda e oferta, nós vamos também ter um gráfico baseado nisso, vendo as tendências de mercado dentro da operação do curto prazo. É claro que vale ressaltar aqui que quando nós fazemos uma operação de day trade ou análise gráfica, análise grafista, essa operação acontece muito rápido. É questão de segundos, nem de minutos às vezes. Então é necessário que façamos a operação com atenção. Cuidado para não entrar comprado ou vendido e o mercado do nada virar e perder muito dinheiro com isso. Então é necessário que esteja sempre ligado nas operações de day trade ou de curto prazo, usando-se as ferramentas de gráfico, tendência de mercado de alta, de baixa, a oferta e a demanda e acompanhando o mercado ali, sempre de olho para ver se um candle vai cair ou não. E agora então nós vamos partir para a segunda escola que nós temos, a análise fundamentalista, que é aquela que estuda os fatores econômicos, a saúde financeira de uma empresa, de um ativo. Então a análise fundamentalista ela é diferente da técnica. A técnica está preocupada com volume, quantidades, olhando o gráfico dentro da bolsa, do home broker, para que a gente esteja operando ali. A análise fundamentalista, eu não vou estar preocupado com operações de curto prazo do ativo, mas estarei preocupado com os fundamentos, os indicadores financeiros, a saúde financeira daquela empresa,
ou daquele ativo. A análise fundamentalista, por exemplo, se baseia nos estudos do balanço patrimonial, uma DRE, de um fluxo de caixa, da sua saúde financeira de uma empresa, de um ativo, de uma organização como um todo, tentando analisar o setor que a empresa atua, se o setor é ou não perene, como ela se comporta ao colocar ela frente a frente com os concorrentes. Os concorrentes dela têm mais resultados positivos, mais negativos. O custo de produção da minha empresa que eu quero investir, ele é maior, é menor? A minha empresa é competitiva durante o mercado ou perante o próprio mercado? Então a análise fundamentalista ela está preocupada na análise dos indicadores econômicos de qualquer ativo, visando nesse caso ver se ela vai te dar lucro ou prejuízo no longo prazo, se ela vai se valorizar ao decorrer dos anos. Com isso, é possível que o analista fundamentalista possa apontar a perspectiva de valorização do preço da ação daquela empresa no longo prazo, seja ele em alguns meses, anos ou décadas. Então, através dessa análise, desse estudo dos indicadores financeiros da empresa, eu consigo ter uma perspectiva futura da saúde da empresa. Para que isso ocorra em perfeita harmonia e plausível, a análise fundamentalista ela vai ser analisada através dos fatores da economia no geral, da inflação, da taxa de juros, das deflações, decisões públicas tomadas pelo governo, pelo Estado ou até mesmo ali pelo próprio setor que a empresa é atuante, como também o setor dela, se ela está acompanhando ou não esse setor em crescimento, está decrescente, está crescente. Então tudo será analisado para que a gente tome as melhores decisões fundamentadas nos seus indicadores. Também a gente vai partir para o estudo qualitativo e quantitativo da empresa, que seria receitas, lucros, prejuízos, balanço, fluxo de caixa e assim por diante, para descobrir se a empresa está recebendo, tendo muito faturamento, tendo muito gasto, pouco gasto, se sobra muito caixa para ela, se ela pode reinvestir ou distribuir aos seus acionistas. Então tudo isso é uma tomada de decisão uniforme, analisada totalmente a empresa com seus fundamentos. As duas características que eu acho muito importante dentro da análise fundamentalista é: primeiro, os estudos micro e macroeconômicos da empresa, seja do setor, seja das finanças da empresa, seja da área de atuação dela. E o segundo ponto muito importante é a análise dos dados qualitativos e quantitativos. Bom, só para a gente tentar resumir um pouco mais e entender esse processo. A análise técnica é ideal para quem quer operar no curto prazo, chamados como day trades, operações no mesmo dia, de curtíssimo prazo. Agora, a análise fundamentalista, a ideia dela é ideal para os investidores que pensam no longuíssimo prazo, ou famoso buy and holder, ou os holders, né? Manter a longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, quem sabe por uma vida. Com tudo isso, é necessário que a gente analise e que eu entenda a minha necessidade ou o meu querer dentro da bolsa de valores. Eu quero operações de curto prazo, eu tenho que ter uma escola fundamentada. Se eu quero uma operação de longo prazo, um investimento para o futuro, eu preciso pensar em uma outra escola. Poderia eu juntar as duas? Sim, não tem problema nenhum quanto a isso, dependendo dos seus objetivos e da sua estratégia dentro das operações em bolsa de valores. Para finalizarmos e entendermos tudo novamente, ambas as escolas elas têm suas diferenças e conforme a necessidade de cada operante, de cada investidor na bolsa. Se você quer operações de curtíssimo prazo, como um dos day trades que nós temos na bolsa, você vai ter que ser focado e estudar muito análise técnica ou análise grafista, que é a mesma escola. Agora, se você quer a saúde financeira, entender os fundamentos, os indicadores econômicos financeiros de uma empresa, tomar decisões baseados a longo prazo, procurando ali a saúde financeira da empresa estabelecida, você vai ter que ir para a análise fundamentalista. Cada uma tem visões diferentes e que ambas querem alcançar resultados. Vai depender muito da sua necessidade, seu objetivo e sua estratégia dentro das operações da Bolsa de Valores. Tudo bem? Não esqueça de deixar sua inscrição aqui, seu joinha aqui embaixo, compartilhe o vídeo e divulga, que o canal cresça um pouco mais e que a gente venha atingindo mais pessoas que queiram conhecer sobre esse mundo, que tem dúvidas, para não cair nos pilantras de YouTube ou até mesmo nos cursos livres que tem por aí que muitos não te ensinam ou diferenciam uma coisa da outra. Te promete riqueza rápido e isso não acontece na Bolsa de Valores.